Fala galera, hoje eu separei para vocês uma listinha com filmes de terror sinistros, do pipoca ao obscuro, várias décadas. Será que você conhece algum? Será? 10 opções. Vocês já sabem como funciona? Vamos lá. Eu sou o RRB, que você está no Terror de Hobby. A noite em que Evelyn saiu do túmulo, abro o vídeo de hoje, terror italiano de 71, sobre esse ricaço na faixa dos 30 anos que acabou de sair de uma instituição psiquiátrica. Ele teve uma noiva, esposa, que morreu sob circunstâncias suspeitas. A gente não sabe ao certo se foi um homicídio, se foi uma morte acidental, ou se mesmo o nosso protagonista foi o responsável por esse caso. O que nós temos de base é que esse ricaço é completamente surtado. Ele atrai jovens do entretenimento, se é que vocês me entendem, até esse castelo, e lá ele promove jogos cruéis que vai terminar exatamente em morte. Esse filme de 71, ele traz um terror italiano da forma como nós estamos acostumados, né? 30 minutos iniciais muito bons, muita construção de clima, as masmorras dentro desse castelo, nosso personagem galã, esse ricaço surtado. Depois disso nós vamos adentrar a um jogo duplo, né? Jogo sobrenatural e jogo de enganação com vários personagens. Cai um pouquinho, mas continua ótimo. Adentra aquela tradicional bizarrice italiana que nós tanto costumávamos ver nessa década de 70, ele foge àquele cinema do Mario Bava, atmosférico, ou mesmo ao Diallo, né, Dario Argento e companhia. É um filme completamente único dentro do início dos anos 70, vale bastante a pena, e os últimos 10 minutos não vão sair da sua cabeça. Ele beira ali a alcunha de um filme trash, com as resoluções, com as mortes, um filme que você não vai esquecer, vale bem muito a pena assistir. Inocente Mordida, agora um exemplo de filme perfeito de terror, início dos anos 90, trama sobre vampiros. Tem essa vampirona, ela mata para sobreviver, ela quer conteúdo vermelho para regulamentar, fazer a manutenção de sua vida. Ela abre o jornal e um belo dia descobre que a máfia é um caminho bem aberto, né? Porque ninguém desconfia das mortes que surgem ali, todo mundo acha que é obra dos rivais. Ela decide atacar naquele lugar, só que ela se mete com as pessoas erradas, ela se mete com o chefão, e ela não termina o trabalho nesse chefão da máfia, resultando em um novo vampiro. Nós vamos ter essas três frentes: a vampirona, esse vampirão da máfia e a frente investigativa. Vão se combinando. Direção do John Landis, que fez Um Lobisomem Americano em Londres. Tem que tomar cuidado para não falar o de Paris, aquela obra-prima dos anos 90. E ele conhece do terror, né? Fez muitos filmes bons. Não fugiu do terror, né? Foi para ficção científica, para comédia, escreveu até livros sobre terror, ou seja, um cara que conhece. O elenco é perfeito, mas o destaque vai para o Robert Loggia, né, como esse chefão da máfia. Ele consegue ser assustador e ao mesmo tempo cômico, e quando eu digo que é um filme perfeito, é porque ele reúne cidade grande, atmosférico, muito frio, trama sobre vampiros embaixo daquela mitologia, sem inventar nada, e a combinação perfeita, né, entre muito terror, cenas gráficas muito bem construídas, cenas de ação, inclusive, com o lado cômico, que quando surge realmente nos encanta. Então, uma obra aí, a popularidade é média, né? Não vou dizer que é obscuro, mas é dentro dessa temática vampiros, um dos melhores filmes que eu conheci nos últimos tempos, com certeza. Pássaro Sangrento Delíria em seu título original, ou Stage Fright em seu título mundial. Não confundir com aquele Stage Fright do Hitchcock, final dos anos 40, início dos anos 50. Isso aqui é dos anos 80, bem popular. Eu não consigo nem chamar ele de diálogo, é mais um slasher, né? O pessoal tá saindo por uma peça teatral quando estranhas mortes vão acontecer, e eles vão ficar todos presos dentro desse teatro durante a noite, com esse assassino mascarado com essa cabeça de pássaro, a maior máscara de terror da história do cinema. Eu não sei como que o assassino conseguia se locomover ali dentro, um negócio pesado pra caramba. Ele é como que eu posso chamar esse filme? É um Demons, lembra daqueles Demons que o pessoal fica preso, filme italiano também, o pessoal fica preso dentro do cinema e tem um assassino, só que em Demons é um caráter sobrenatural, aqui não, é um assassino humano mesmo, mas é mais ou menos a mesma trama. Eu gosto muito mais de Stage Fright, acho que ele é riquíssimo em sua construção visual, nas mortes, aquelas penas na cena final voando para tudo quanto é lado, mesmo as diversas locações dentro desse teatro. Não há momento em que o filme perca um pouquinho de ritmo, como eu falei na noite que a Evelyn saiu do túmulo. Perfeito do início ao fim, e pouca história, né? Pouca história, mais mortes, embora não seja um filme gratuito. Correndo contra o tempo, apenas 3 personagens dentro desse hotel. Tem esse casal, a mulher tá traindo o rapaz, ela não sabe que ele descobriu o fato, ele está também no hotel, e ele liga para um amigo e fala: "Ó, eu estou prestes a cometer um ato extremo,
vem pra cá pra me impedir, né? Então esses três personagens vão estar dentro desse hotel e muito jogo de enganação vai surgir ali. Brittany Murphy como uma das protagonistas, um dos últimos trabalhos da atriz que morreu 2 semanas após a estreia desse filme, também sob circunstâncias suspeitas, né? Ninguém entende realmente como foi, o que aconteceu nessa morte, mas o maior destaque aqui é estar dentro de um hotel, nesse terror, mais um suspense, é verdade, e por trazer uma edição, o roteiro, né, a história é aquela batida que nós já estamos acostumados. A gente descobre exatamente o que cada personagem está fazendo ali com 5, 10 minutos. Mas a forma como o filme é editado é o que atribui todo o charme. Ou seja, no momento inicial nós temos uma cena que pertence ao final, ele avança, nós vamos para uma cena que está no meio, sempre está alterando a ordem cronológica das cenas. Isso acrescenta bastante dinâmica ao filme e faz com que a nossa experiência assistindo seja super divertida, né? As reviravoltas realmente nos pegam, né? Mesmo que a gente saiba eventualmente o que cada um vai fazer. E tem a Brittany Murphy, né? Super, além de seu talento lindíssima em tela, o elenco masculino é um pouquinho mais fraco, mas esse hotel, em sua construção visual, é muito bonito, também meio vintage, meio caindo aos pedaços. Isso corrobora aquela atmosfera podre dos personagens. Identidade Paranormal, Julianne Moore como protagonista interpretando essa psiquiatra. Alguém fala para ela, ó, tem um paciente super interessante, vem pra cá, vem entrevistar o homem, que você não vai se arrepender. Ela vai se arrepender, porque ela vai entrevistar o homem, ele tem várias personalidades, é meio bipolar, meio esquizofrênico, até aí tudo bem. O problema é que todas as pessoas que têm contato com ele acabam morrendo, e mais do que isso, ele vai internalizando as personalidades, conforme o título original que vocês estão vendo aqui, as almas dessas pessoas. Essa psiquiatra vai tentar quebrar toda essa maldição antes que ela atinja a sua própria família. Vários clichês são utilizados, mas são bem colocados nessa trama bem complexa, um suspense barra terror, né, bastante mistério, bem investigativo, vai misturar 3 instâncias, né, a questão sobrenatural, a questão do ocultismo e também os meandros da psicologia. Essa combinação fica bem atraente aos olhos de quem gosta de um bom mistério, e a Julianne Moore, né, impossível ver um filme em que ela esteja ruim. Aqui ela atribui bastante a qualidade desse filme, um pouquinho obscuro, né, teve popularidade quando saiu, depois caiu no esquecimento. Falando em filme obscuro, tem O Encontro, filme de 2003, protagonizado pela Christina Ricci. Ela tá viajando nessa cidadezinha sozinha, ela é atropelada e ela perde a memória. A família que atropelou a garota acaba dando residência, né? Fala, fica aqui até você se recuperar. Ela acaba trabalhando como babysitter. O problema é que essa cidadezinha parece estar sendo atormentada por uma nova maldição, e essa personagem com amnésia está ligada a todos esses casos. Nós vamos ter vários fantasmas, várias tragédias acontecendo no lugar. Tem esse lugar abandonado que pertence ao passado, a história da cidade é muito importante, é aquela trama tradicional, né, sobrenatural, com o que o passado da cidade tem de importante, o pessoal tentando impedir tragédias, essa personagem perdida aqui, que vai ser um elo fundamental. Inclusive ela tem um plot twist que me pegou completamente, né, a identidade, a realidade, a revelação sobre a origem dessa personagem. Christina Ricci, ótima como protagonista. Então, filme menor, né, pra você colocar numa sexta-feira à noite que não tem mais nada pra assistir, falar, não, vou assistir um encontro, ele vai me divertir, vai me causar alguns arrepios, principalmente pelaquela abertura, né, super assustadora, que tem 2 personagens completamente alheios à história que vão encontrar destinos cruéis. Vale a pena assistir, inclusive, né, por se acontecer, por trazer em 2003 um subgênero, né, filme sobrenatural, algo que não estava tão em evidência à época. O Mistério do Quarto Escuro, nós vamos voltar aos anos 30 com Boris Karloff como protagonista, interpretando papel duplo. Ele interpreta gêmeos. A trama é bem simples. Tem essa elite, essa família de um pequeno vilarejo, nascem gêmeos, porém tem uma maldição que fala que um desses gêmeos vai matar o outro após várias décadas, numa história de vingança dentro desse quarto, nesse grande castelo, conforme o título sugere. Alguém levanta a mão nessa discussão e fala, por que vocês não tentam emparedar esse quarto? O outro responde, nossa, nós estamos há 500 anos, um matando o outro, ninguém nunca teve uma boa ideia assim, nós vamos avançar no tempo. Com um desses irmãos, vou retornando a esse pequeno vilarejo, nesse castelo, e nós vamos ter essa trama de enganação. Um irmão é bom, o outro é um verdadeiro demônio, o que representa esse demônio deve morrer nas mãos do outro irmão. A trama é bem confusa,
mas conforme você vai assistindo, vai ficando bem clara, bem simples. Boris Karloff, ótimo, né? Aqui não me lembro outro filme que ele interpreta um papel duplo, então nós temos atuações bem exacerbadas, bem extravagantes, corroborando a toda a atmosfera que o filme propõe, e é um dos melhores filmes do Boris Karloff. Eu não sei nem se eu posso chamar de um dos melhores, porque o Boris Karloff só fez filme bom nos anos 30, várias opções diferentes, então você pode fazer uma maratona. Esse um grande filme aí pra você conhecer, um pouquinho obscuro, né? Mesmo dentro da filmografia do Boris Karloff. The Thrill Killers, obra B/trash dos anos 60, interpretada e dirigida pelo mesmo sujeito, o nome vocês estão vendo aqui embaixo nos cards. Ele estuda a maldade, o crime na sociedade norte-americana. São várias histórias que vão ser interligadas em determinado ponto da trama, resultando no final ali dentro desse bar, trágico para dizer o mínimo. Ele consegue anteceder Targets, aquele filme com o Boris Karloff que eu sei agora há pouco, dirigido pelo Peter Bogdanovich, que vai mostrar como o terror dos anos 30, 40 e 50, que eram monstros, né, Frankenstein, Drácula, lobisomens, perderam espaço nas décadas de 60 e depois nas décadas de 70 para o terror real, serial killers, crimes que aconteceram, que acontecem dia a dia de forma ali quase imparável. Ele brinca com isso e antecede também Violência Gratuita, aquele filme do Haneke, ao fazer esse contraste, né, maldade versus ingenuidade, e o papel de você conseguir entender a maldade no mundo para não ser pego de surpresa, né? 30 minutos iniciais muito bons, destrinchando toda essa questão, depois se perde em uma temática mais trash mesmo, cenas ali exageradas, os os vilões com péssimas atuações, cenas bem violentas, inclusive uma dentro de uma casa ali terrível. Vale muito a pena conhecer, em uma época, um cinema independente de terror que não era tão popular, né? Início dos anos 60. Eu Enterro os Vivos, a trama desse filme é uma das coisas mais espetaculares que você vai ter a oportunidade de ver dentro do terror. É sobre um homem de negócios, ele a contragosto tem que comandar um cemitério. Ele chega nesse cemitério, ele percebe um grande painel na sala de controle, que esse painel vai exatamente mapear quem está vivo e quem está morto dentro desse bairro. O alfinete preto representa quem já morreu, o alfinete branco representa quem ainda está vivo. Ele vai brincar com os alfinetes, vai colocar um alfinete preto em quem ainda está vivo, e no dia seguinte a pessoa morre. Ele acha aquilo estranho, fala, não, vou brincar de novo, vou colocar outro alfinete. Ele coloca outro alfinete e a pessoa morre de novo. A polícia acha que tem um novo serial killer, esse cara acha que tá matando todo mundo, ele vai até a polícia fala, ri da cara, ele fala, não, nós temos um serial killer, você vai vir com piada pra cima da gente. Ele começa a tentar provar pra polícia. O mais legal, o mais engraçado é que ao invés do camarada matar, colocar os alfinetes pretos em rivais, ele coloca em amigo. Ele fala, o John aqui, vou colocar o alfinete no John, vai ser engraçado ver se ele vai morrer ou não. O John morre realmente no dia seguinte, e é um filme sério, né? Tenso pra caramba, super atmosférico, o riso vem de forma involuntária, a trama é boa realmente, o terror surge e nos assusta de uma forma inimaginável, resultando num final apoteótico, que percebam esse painel, que ele vai crescendo conforme a paranoia do protagonista, interpretado pelo Richard Boone, uma ótima atuação também, uma grande pérola aí que eu conheci recentemente, vale cada segundo aí, você vai se surpreender com essa trama. Plataforma do Medo, filme do jeito que eu gosto, acontece numa única noite e dentro de um metrô. A mulher tá numa noite, né, numa festinha, ela sai da festa, vai pegar o metrô, ela cochila e quando acorda o metrô fechou, ela tá presa dentro lá, um lugar completamente vazio, tem mendigo, tem personagens ali meio suspeitos. O problema é que esses vários personagens mendigos, personagens estranhos e essa mulher estão à mercê de uma criatura que decide atacar exatamente naquela noite. Ele bebe muito na fonte do Raw Meat, aquele filme dos anos 70 do Gary Sherman, que acontece exatamente no metrô. A trama é praticamente a mesma coisa, né, adaptada para um cenário ali do Reino Unido. A Franca Potente como protagonista, ela que fez Corra Lola Corra, fez Identidade Born, aqui uma grande atuação, vai misturar cenas mais frenéticas com um terror mais gráfico, né, sem dispensar a tradicional atmosfera ali, assustadora, vale muito a pena conhecer, bem violento mesmo, né, então se preparem, e principalmente, o maior charme, como eu disse, é estar dentro de um metrô, não só os vagões, mas também as várias locações dentro dessa estação. Lembra até também que tem aquele filme que é de contos, né, Subway Stories, que a mulher dorme não, ela pega um lugar errado, ela fica presa dentro da estação. Aquele filme é um filme de comédia com drama, que é um filme de terror mesmo, então vale a pena conhecer, indispensável, Creep em seu título original.
Mais um vídeo que chega ao final, como sempre, duas opções. Em cima eu vou deixar filmes de terror que acontecem em praias, já que ultimamente todo dia é calor, né? Como não? Embaixo, filmes de terror em acampamentos. Muito obrigado por ter assistido até aqui e continue assistindo e maratonando o terror de hobby.